Graças e paz, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo de número 2. Saudamos a todos em nome do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham de casa. Que o Senhor os abençoe, que logo possamos estar juntos na casa do Senhor para honrar e glorificar o seu nome. João, capítulo 2, do verso 13 até o verso 22. A palavra do Senhor nos diz: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorraque de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós viemos à tua casa mais uma vez. E neste lugar te clamamos que nos alcance com a tua palavra, para a glória do teu nome, para a nossa edificação. Nos alcança com o ensino e com a prática daquilo que estamos vendo diante de nós na tua palavra. Quanto a mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, para que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para a glória do Senhor, para a edificação nossa. Ajuda-nos, ó Deus, mantém tua forte mão estendida sobre nós e para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esses versículos que acabamos de ler, vemos um episódio relativamente breve, mas muito denso teologicamente. Jesus purifica o templo, profetiza a sua morte e ressurreição sob a figura do templo de seu corpo. Apesar, queridos, de poder parecer uma cena de ira, em que muitos usam indevidamente para dizer que Jesus tenha flertado com o pecado, esta cena revela, na verdade, princípios centrais do ministério messiânico de Jesus: purificação da adoração, autoridade divina e substituição do antigo culto pela nova realidade em Cristo. Na tradição reformada, queridos, esse texto é visto como um marco para a transição do culto do Antigo Testamento para o culto no Novo Testamento. E ele revela o quanto Cristo preocupa-se com o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, através das palavras de João, que faz uso novamente da expressão sinal, como já temos visto algumas mensagens atrás, para falar a respeito de quem é Cristo e do que é o culto verdadeiro ao Senhor. Por isso que pensamos no tema Jesus e o templo, a purificação e o sinal. O que o Senhor tem a nos dizer a respeito do templo, do culto e da centralidade de Cristo no culto que prestamos ao Senhor. O texto se divide naturalmente em 2 partes. Do versículo 13 ao 17, ele vai falar da purificação do templo e o zelo pela casa de Deus.
E do verso 18 até o 22, vai mostrar o sinal da ressurreição e o templo novo em Cristo. A afirmação é: Jesus é o templo verdadeiro que purifica e reconstrói em 3 dias. Este episódio, queridos, ele vai mostrar para nós, ele ilustra que a adoração a Deus não reside mais em um templo, em um edifício de pedras ou em um tabernáculo, mas em Cristo, na sua pessoa e ministério, e que ele tem autoridade para purificar a sua casa e inaugurar esta nova aliança. Atenção, desde já, o texto não está nos dizendo para sermos desigrejados. Vou repetir. O texto não está nos dizendo para vivermos uma religiosidade, se é que cabe a palavra, individualizada, em que cada um pega os textos isoladamente da Bíblia, que dizem que nós somos o povo do Senhor, para dizer, então, eu sou a igreja e eu me basto em meu próprio culto. Não é isso que o texto está falando. A primeira parte do texto, queridos, que vai tratar sobre purificação do templo e zelo pela casa de Deus, vai mostrar algumas questões importantes. Do versículo 13 ao 14, você vai ver as referências ligadas a rituais litúrgicos. Veja, está próxima a Páscoa e o texto ainda diz que Jesus subiu ao templo para estar naquele lugar e participar como judeu daquele momento de Páscoa. Ou seja, esta subida ritual, ela é litúrgica, ela é um acontecimento da religião judaica e está nesse contexto ligada muito a cerimonialismo. Não no todo, pois não podemos julgar todos os corações daqueles que participavam do calendário judaico. Contudo, o acontecimento mostra que algo profundamente arraigado a este acontecimento está ligado, está nitidamente mostrando um cerimonialismo. Era um acontecimento constante no templo, em que as pessoas subiam das suas cidades, dos seus lugares, para estar naquele lugar, para fazer o sacrifício. No templo, o Senhor Jesus encontra vendedores de animais para o sacrifício e cambistas para trocar moedas, já que o dinheiro romano, com a imagem do imperador, não era aceito no templo. Estes serviços, queridos, por si só, eles não eram ilegais. É preciso compreender isso, não eram ilegais. Contudo, era preciso observar que, em certa medida, eles eram até convenientes. Pessoas vinham de longe e trazer tudo aquilo para entregar ou para sacrificar no culto ao Senhor, na Páscoa, era algo incômodo e inadequado. Logo, havia a possibilidade desses acontecimentos, na grande parte das vezes, no pátio do templo, e tempos após, permitido para que se acontecesse dentro do templo. Contudo, com o cuidado de não inserir atitudes corruptas, mercantilismo e profanação do templo do Senhor. Dos versículos 15 a 16, Jesus age com autoridade, faz um chicote de cordas, expulsa os animais, derruba as mesas dos cambistas e espalha as moedas. A palavra grega usada aqui para expulsar sugere uma força decisiva, uma ação de Cristo para, de uma vez por todas, irromper com aqueles acontecimentos que profanavam o templo, a casa do Senhor. Ele declara: não façais da casa de meu pai uma casa de vendas. Essa denúncia demonstra que o templo deveria ser casa de oração, casa de adoração, mas que havia sido, como já foi dito, profanado pela lógica comercial, atentem bem para esta expressão, e pela exploração. Há relatos de historiadores do período
de que este comércio passava a ser não só no período da Páscoa, mas constantemente. A hora que você chegasse em determinados templos, você encontraria uma verdadeira feira montada no templo para se arrecadar finanças e para alimentar esta lógica comercial. No versículo 17, os discípulos recordam uma passagem do Velho Testamento, o Salmo 69, o verso de número 9. Por favor, projetem este versículo, Salmo 69, verso de número 9. Vamos ler todos juntos? Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. É um texto profético que é encontrado também na Septuaginta, já no capítulo 60, no Salmo de número 68, no verso 10, que indica que o ato de purificação está em coerência com a história redentiva do povo de Deus. Logo, Jesus não está trazendo uma novidade para os cuidados com o templo. Era preciso que houvesse purificação constante do templo, porque somos pecadores e temos a forte tendência de trazer ao culto que é servido ao Senhor, que é entregue ao Senhor, as nossas tendências pecaminosas, e constantemente eu e você carecemos de purificação. É por isso que dominicalmente, a todo culto, nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós carecemos dos cuidados do Senhor sobre nós, e purificados é que queremos apresentar-nos diante do Senhor, no templo do Senhor, para prestar culto ao Senhor. Este mesmo relato, queridos, aparece em Mateus 21, do verso 12 ao 13, aparece também em Marcos 11, do verso 15 ao 17, e também em Lucas 19, 45 a 46. Isto já nos é suficiente para entendermos o quanto precisamos dar atenção a esta questão do culto e da purificação diante do Senhor em adoração. Em todos estes relatos está escrito: minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de ladrões, lugar de venda indevida aos olhos do Senhor. Nos outros 3 evangelhos, ele é colocado mais ao fim dos evangelhos. Contudo, João coloca no começo com a intenção de mostrar: eis que é preciso ter um cuidado extremo para com o culto que se presta ao Senhor, na casa do Senhor, e que entendamos que este culto agora é Cristo, e um templo restaurado, e um templo perfeito, ressurreto e glorioso aos olhos do Senhor. Calvino comenta esse texto dizendo que Jesus vai ao templo precisamente para cumprir todas as prescrições da lei, mostrando obediência e, ao mesmo tempo, mostrando o caráter transformador de sua vinda, refletindo o que é dito na palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Matthew Henry também comenta sobre esse texto, dizendo que Cristo age como reformador. Ele diz o seguinte, que Jesus purga o templo, como um refinador purifica o metal, assim também ele purifica a igreja de modo de todo o que corrompe o culto. Veja, queridos, esse primeiro conjunto de versículos vai nos mostrar que Jesus, com a autoridade divina, purifica o templo, expulsando aqueles que transformaram a casa de Deus em mercado. Mostra que o Senhor manifesta seu zelo pela santidade e adoração, e reafirma que o lugar do culto não pode ser desfigurado pela lógica comercial ou pela exploração. Isso aponta, queridos, para uma exigência ética. O culto genuíno requer pureza, reverência e critério contra a apropriação indevida do nome de Deus.
Essa primeira parte do texto, queridos, traz muito ao nosso coração. Traz muito de também apontarmos para outras igrejas e outras religiões e outros segmentos religiosos que literalmente fazem da casa do Senhor um local de comércio indevido. Logo, quando lemos esse texto, nos vem à mente esses outros segmentos religiosos que não perdem tempo em transformar da casa do Senhor em um lugar de vantagem financeira, de crescimento pessoal, de benefício próprio indevido, que profana aquilo que é chamado de templo do Senhor. Isso é verdade e precisa ser visto com clareza e denunciado. Agora, é preciso também que olhemos diante do espelho. Pastor, eu nunca vendi nada na casa do Senhor. Eu nunca vi na nossa igreja qualquer tipo de comercialização indevida neste lugar ou nas igrejas por onde passei. Atente para a questão espiritual que está ligada com isso aqui. Atente para a prática que muitas vezes pode ser uma comercialização indevida da nossa parte para com o culto e para com a casa do Senhor. Pensando, qual é o benefício que eu coloco como prioridade na minha vida, ou que eu posso colocar como prioridade na minha vida, para estar na casa do Senhor, e que se este benefício não for alcançado, eu não estou no lugar certo, eu não alcancei o meu objetivo. Muitas vezes o benefício é o conforto do lar. Nós passamos por uma pandemia e criou-se uma transmissão do culto para as casas, e muitos estão confortavelmente achando que enquanto estão nas suas casas estão prestando um culto perfeito ao Senhor. Entenda-se, há pessoas que têm uma necessidade, que não podem se locomover e que estão impossibilitados de estar na casa do Senhor. Mas também há muitos que estão encontrando lucro em ficar no conforto do seu lar e não usufruir da maravilhosa bênção da congregação e da reunião eclesiástica. Há muitos que também são tentados e são levados a, de forma oposta, estar presentes na casa do Senhor, e isto é bom, contudo, estar presentes pelo motivo inadequado. Eu vou lá porque Deus tem uma bênção para mim. Eu vou lá porque é lá que eu me sinto melhor. Eu vou lá porque eu tenho um calendário a cumprir, um ritual eclesiástico, como faziam os judeus, muitos dos judeus, ao subir para o templo para comemorar a Páscoa. Outros são levados por status, de estar aqui na frente, fazer uma oração, cantar louvores e executar seus instrumentos musicais, pregar a palavra de Deus com o objetivo inadequado de serem de alguma forma beneficiados por esses atos. Como eu clamo a Deus por misericórdia para com o meu coração, quando eu deixo que esse coração tome conta de um ato que é prestado ao Senhor e não a mim mesmo. Mas, pastor, Deus nos traz tantas bênçãos, tantos benefícios. É verdade. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para conosco realmente nos traz grandes bênçãos, grandes benefícios em estar na casa do Senhor, em estar presente no dia do Senhor neste lugar, para juntos louvarmos a Deus, juntos dedicarmos a Deus as nossas orações e elevarmos a Ele nossas necessidades, nossos clamores. São ricas as bênçãos do congregar-se na casa do Senhor.
Mas nós não podemos vir aqui com a intenção de comércio lógico com Deus. Deus já nos tem dado a sua graça e a sua misericórdia. Vigia, irmão, ora, irmão. Quando o teu coração está sendo voltado por esta troca comercial com Deus, Senhor, eu faço isso e o Senhor me dará aquilo, Senhor, eu vou até a tua casa, mas eu quero voltar de lá cheio de bênçãos, e domingo que vem eu vou de novo para fazer um outro negócio e para receber da parte do Senhor. Afinal de contas, a tua palavra tem muitos textos que eu isolo, e esses textos me dizem que o Senhor tem que me abençoar, porque eu vou à tua casa e eu estou no culto ao Senhor. Misericórdia! Não podemos pensar dessa maneira. Não espere que Deus derrube a banca de vaidades que muitas vezes nós temos trazido à casa do Senhor para atender os nossos desejos e as nossas vontades, porque Ele o fará. Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, gracioso, tardio em irar-se, mas Ele também é justiça. E a ira do Senhor se revelará como se revelou a ira de Cristo, a ira santa de Cristo entrando naquele templo, naquele lugar, naquele momento. Sonde o seu coração. Isso é entre você e Deus. Sonde o seu coração, as suas intenções, e não se deixe levar pela busca de benefícios pessoais. Eles virão. Descansa no Senhor. A segunda parte do texto, queridos, aponta para a misericórdia de Deus sobre nós, através de Cristo Jesus, quando vai tratar do sinal da ressurreição e o templo novo em Cristo. No versículo 18, os líderes judaicos reconhecem que Jesus age com uma autoridade inusitada e exigem um sinal, uma prova visível de legitimidade do ato e da pessoa. Quem é você, Jesus, para fazer isso no templo? Ou que autoridade você tem para agir como está agindo no templo do Senhor? Eles querem uma demonstração que valide essa purificação do templo. No verso 19, Jesus responde com um enigma: destruam esse templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele não está, queridos, naturalmente se referindo ao templo de Jerusalém. O versículo seguinte vai mostrar que aqueles homens atestam para aquela construção literal, da qual Jesus vai dizer depois: não ficará dela pedra sobre pedra. Mas Jesus está falando não só de demolir, como o verbo grego é colocado nesse texto, mas também de levantar, de reerguer, de ressuscitar. Cristo está falando dele mesmo e está agora transferindo tudo aquilo que se esperava da casa do Senhor e na casa do Senhor para a pessoa de Jesus. A interpretação literal daqueles homens não cabe para o que Jesus está colocando. No versículo 21, João, o autor, acrescenta um brilho explicativo para que o leitor entenda que Jesus falava do seu corpo, o verdadeiro templo destinado à destruição e restauração. Já no verso 22, a ressurreição de Cristo funciona como um sinal definitivo. Os discípulos recordam do que ele disse lá na frente, quando passam a crer tanto nas Escrituras que falavam de Cristo, do Messias, quanto na palavra de Jesus, ou seja, eles percebem que ambos estão interligados e que Cristo é aquele que ele disse no Sermão do Monte: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para revogá-la, eu vim para cumprir. E entre as tantas características do cumprir está um templo humano, aponta para um templo vivo, um templo construído, aponta para um templo humano, e este templo é Cristo Jesus, e a restauração é completa, é plena e é perfeita. Em 1 Coríntios 3, de 16 a 17, fala sobre isso, mas no capítulo 6, do verso 19 a 20, Paulo vai falar da igreja, ou seja, dos crentes,
como templo de Deus, mostrando que o lugar da habitação divina tornou-se comunidade dos crentes pela habitação do Espírito Santo. Por favor, projetem aí 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Paulo está dizendo é: nós agora somos santuários do Espírito Santo, mas só o somos porque Cristo comprou esta condição para nós por alto preço, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E apesar de falhos, de pecadores, o Senhor, por sua graça e misericórdia, quando somos chamados para uma mudança de vida, Ele nos torna santuário do Espírito Santo, mas tão somente porque Cristo fez isso na cruz do Calvário por nós. Projete também Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Ali Paulo proclama que os crentes são edificados como fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. E a igreja se torna santuário santo, em que Deus habita em espírito. Efésios 2, de 19 a 22. Vamos ler também esse texto? A partir do 19. Leamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O novo templo em Cristo, queridos, é entendido como a base do culto cristão. Não mais dependemos de edifício visível, mas da presença de Cristo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. A purificação culmina na revelação de Jesus como templo encarnado, que morre, ou seja, é destruído e ressuscita, confirmando sua autoridade e legitimidade. A Ligonier Ministries, que é uma instituição orientada por reformados, afirma que João, do capítulo 2, do 18 ao 22, que lá nós vemos a doutrina da inseparável operação das pessoas da Trindade. A ressurreição de Cristo é obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo como conclusão o templo é Cristo ressuscitado. Já Matthew Henry enfatiza que Cristo emprega derrubar e levantar como figura dramática. Ele afirma que pode justificá-lo por reerguer o templo mutilado. É uma maneira, queridos, de afirmar a autoridade sobre a casa que purificou. O relato que está diante de nós, queridos, é Jesus respondendo aos desafios daqueles homens, mas acima de toda essa questão histórica de um templo que está profanado, de um templo que virou mercado, que virou feira, e que agora precisa ser restaurado, acima do zelo para com um local de culto que todos nós precisamos ter, mas um zelo descuidado, que se transforma em mercado, em comércio. Acima disso tudo, o texto está nos falando que o Senhor Jesus não habita mais em tendas, que a habitação do Senhor não está mais em um lugar específico, mas em todo lugar, como o próprio Senhor Jesus disse, em que se adorar aquela mulher samaritana, ele falou, onde se adora ao Senhor em espírito e em verdade. É maravilhoso que tenhamos um templo para isso.
É maravilhoso que tenhamos acesso a tecnologias, que tenhamos um sistema de som que facilite a nossa fala e o cântico de louvores, mas isto aqui não é tudo, porque é exemplo do templo de Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra. O nosso templo é Cristo Jesus, e este morto e ressuscitado, nele nós temos graça, temos misericórdia, temos amor, temos salvação e temos vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Não é mais uma habitação limitada, com prazo de validade, mas é uma habitação eterna. Nós estaremos eternamente diante dele, com louvores, com glórias, usufruindo da maravilhosa misericórdia do Senhor Deus sobre nós. Enquanto nos faz temer a primeira parte desse texto, porque somos tendentes à queda, nos faz regozijar a segunda parte, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e em Cristo nós temos habitação eterna, nós temos morada divina, nós temos a vitória sobre a morte, nós temos não mais o pecado, mas a glória do Senhor eternamente. É Cristo, queridos, o segredo da nossa adoração. É nele que somos abençoados. O texto que lemos, queridos, não é apenas uma narrativa de purificação, mas é um manifesto teológico. Jesus purifica o culto, denuncia o uso mercantil da religião, reivindica a autoridade sobre o templo e revela-se como templo vivo que ressuscita. Este episódio, queridos, marca essa transição desse sistema para nos mostrar que muito mais do que nós esperamos quando mercadejamos com o Senhor, quando estamos no templo muitas vezes, muito mais do que levamos em consideração como vantagem, o Senhor tem a nos dar e a nos trazer através da pessoa e obra de Cristo Jesus. Logo, o verdadeiro culto não depende de um edifício ou ritual, mas da presença de Cristo em nós. A adoração genuína exige pureza, crítica à comercialização e sinceridade. Devemos vigiar para que não sejamos cúmplices de desvirtuamentos do culto ao Senhor. A ressurreição de Cristo é o grande sinal. Nela se confirma sua autoridade e por meio dela somos convidados a crer nas Escrituras e na sua palavra, assim como os discípulos fizeram. E ainda, como parte da casa de Deus renovada, somos chamados a ser templos viventes do Espírito Santo, como vimos em Coríntios e em Efésios, vivendo em santidade e comunhão. O louvor já pode vir aqui à frente. Vamos aplicar esse texto ao nosso coração, às nossas vidas? Vamos olhar para aquilo que temos e que somos. Faça um autoexame do culto. Examine não só a sua igreja local, se nela há práticas ou eventos que transformam a congregação em feira espiritual, mas reexamine a sua rotina. E muitas vezes é preciso também evitar que o culto se torne um espetáculo ou um meio de lucro de todos os tipos. A adoração, queridos, precisa ser centrada em Cristo. A adoração precisa ser centrada em Cristo, não em nós, não na religião, não no sistema, no modelo. Cultive uma consciência de que o foco do culto cristão é Cristo e este ressuscitado. O templo já não é um prédio, mas Cristo em nós. Portanto, valorizemos a palavra, os sacramentos e a presença espiritual mais do que adornos externos. Seja grato a Deus. Você tem uma igreja que tem um conselho e que tem pastores que se preocupam com um culto agradável a Deus e não agradável às nossas vaidades, os nossos desejos.
Pense também em testemunho e coerência. Se somos templos de Deus, a nossa vida pessoal deve refletir pureza e ética moral. A presença de Cristo em nós exige retidão, integridade e justiça nas nossas relações. Porque o culto, queridos, não é somente de 18 às 19h45. Nós saímos daqui para sermos templos vivos lá fora. No trabalho, na escola, na convivência familiar, nos desafios que o mundo nos apresenta, no trânsito, no comércio, em toda e qualquer outra situação. É o que o apóstolo Paulo chama de culto racional. E eu e você precisamos pensar a respeito de que culto racional estamos entregando ao Senhor. E por fim, precisamos pensar em confiança na ressurreição. Quando enfrentamos a morte, o pecado, o vazio espiritual, lembramos de que nosso Senhor venceu a morte e foi ressuscitado. Essa esperança transforma o nosso culto e a nossa vida. O Senhor Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar salvação e vida eterna, mas para que também nos dê um templo vivo. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E é a Ele que precisamos adorar aqui no templo e lá fora no nosso viver. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.